ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E chegou aquele momento do ano em que todo mundo começa a pensar sobre o ano que passou e fazer suas resoluções para o ano seguinte. E a gente também faz a nossa retrospectiva do Detetive do Sofá. É hora de estourar champanhe, né? Sim. Então, como vocês já devem estar acostumados, porque eu acho que essa é a nossa quarta ou quinta retrospectiva, não sei, a gente faz uma retrospectiva diferente por aqui, que eu pego os casos mais diferentes ou os casos mais interessantes que foram solucionados ao longo do ano de 2024 e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vai fazer um panorama geral do caso e sobre como ele foi resolvido para a gente conseguir terminar o ano de um jeito para cima, positivo. Sem falar de tragédias que provavelmente não terão solução. Eu acho legal quando você escolhe os casos. E agora, com o advento do DNA... Sim. Quer dizer, DNA existe desde sempre, né? Mas, da assim, genealogia genética. Dos testes de ancestralidade e tal, a gente tem vários casos sendo resolvidos assim. Imagino que vários casos dessa lista tenham sido resolvidos assim. Ah, o sobrinho fez o teste e descobriu. Alguns, né? Mas eu sei que você também tenta escolher alguns diferenciados que não foram resolvidos assim. E o que eu acho bom é que vocês já sabem que no fim do ano vai ter essa retrospectiva, então ao longo do ano eu já vou recebendo mensagem de ouvinte no Instagram ou até no grupo sugerindo, olha só, esse caso foi resolvido agora, então ele pode estar na retrospectiva mais pra frente. Sim, eu mandei um caso pra Marcela que eu vi no TikTok e eu fiquei sabendo que ele não entrou. Ele vai receber uma menção honrosa. É o caso de consolação. Não, esse caso que você sugeriu é legal, mas é mais um caso de genealogia genética e é um caso que a polícia, né, os investigadores ainda não falaram sobre ele publicamente. Uhum. E o que a gente tem é a menina falando, então... No TikTok que eu vi. No TikTok falando, então, eu fiz o teste lá do Ancestry, botei meu DNA lá e a polícia entrou em contato porque a minha avó cometeu um crime aí vários anos atrás, mas nem ela própria podia dar muitas notícias, muitas informações sobre o crime que a avó dela cometeu. Ela, né? A polícia pediu pra ela não dar essas informações. Mas o que eu queria falar, que eu já devia ter falado, é que, aqui é o Alexandre, e 2... esse podcast, ele conta com o apoio de pessoas maravilhosíssimas, que são nossos queridos apoiadores, que estão aqui participando em peso dessa gravação ao vivo, gente! E aí, se você, querido ouvinte que está ouvindo essa retrospectiva, quiser se tornar um apoiador, quiser fazer parte desse grupo super alegre que tem os melhores pets, que recebem foto de sobremesa que a Marcela fez, você pode entrar lá no orelo.cc, procurar Detetive do Sofá, você pode procurar no apoia.se/Detetive do Sofá, virem um apoiador, vocês não têm noção como isso ajuda a gente. Fica aí, esse vai ser a última vez no ano que vocês vão me ouvir enchendo o saco de vocês pedindo apoio. Então, apoia o Detetive do Sofá, apoia aquele outro podcast que você escuta pra caramba, apoie todos os projetos que você acha legal. Eu sempre falo isso, não apoia só a gente. Se tiver aquele projeto que você gosta muito, é muito importante pro seu criador de conteúdo preferido, se ele tiver um esquema de financiamento coletivo, como a gente. É muito importante, é disso que a gente vive, mas eu queria deixar esse recado, apoia nós, ajuda bastante. E agora sim, Marcela, me conta o que aconteceu no primeiro caso que você trouxe pra gente. Primeiro caso é um caso de um duplo assassinato de um casal, a Teresa e o Mark. A Teresa Markle e o Mark Hennish foram vistos pela última vez saindo da festa de um amigo, nas primeiras horas do dia 17 de novembro de 78. A Teresa tinha só 18 anos e ela frequentou a East Long Meadow High School. Ela trabalhava numa loja de ferragens local como balconista no departamento de animais de estimação,
Se você quisesse comprar material para ir fazer uma casinha para o seu pet, por exemplo, você ia falar com a Teresa, ela ia te ajudar. Ela era descrita como alguém que amava rir e sempre tinha um sorriso no rosto. O Mark tinha 20 anos e ele também frequentou a East Longmeadow High School. Ele trabalhava numa oficina mecânica na cidade de West Springfield, no Massachusetts. E ele era conhecido por ser um jovem quieto e educado. Em 19 de novembro de 78, 2 dias depois do casal ter sido visto pela última vez, um policial encontrou a caminhonete verde do Mark estacionada em West Springfield. A janela do lado do motorista estava danificada e havia sangue dentro e ao redor do veículo. O policial encontrou os restos mortais da Teresa e do Mark sobre um guarda-corpo perto do rio Connecticut, não muito longe de onde a caminhonete estava estacionada. A autópsia determinou que ambas as vítimas morreram de múltiplos ferimentos de bala. E um relatório de balística mostrou que todos os tiros foram disparados da mesma arma, calibre 38. Os investigadores concluíram que a Teresa e o Mark foram mortos dentro da caminhonete e que depois os corpos deles foram movidos para o local onde eles foram encontrados. Após ouvir a notícia da morte do casal, um morador próximo relatou à polícia ter ouvido o que pensou serem tiros por volta das 4 da manhã de 19 de novembro. Mas a testemunha nunca tinha ouvido tiros antes e, convencida de que estava apenas ouvindo coisas, não relatou o ocorrido logo depois que aconteceu. Os investigadores, na época, encontraram uma impressão digital na janela do lado do passageiro da caminhonete, numa substância marrom avermelhada que parecia ser sangue. E aquela digital não pertencia a Teresa e nem ao Mark. No final dos anos 90, essa impressão foi inserida no sistema automatizado de identificação de digitais do Massachusetts, bem como verificada manualmente em cerca de 70 mil cartões que continham impressões digitais, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Realmente teve um policial que pegou todos os cartões lá onde as pessoas, que iam, tirar carteira ou foram fichadas, deixavam suas digitais e comparou aquela digital da caminhonete com todas essas outras digitais. Isso era que ano? O crime aconteceu em 78, mas essa comparação aconteceu no final dos anos 90, quando também a digital foi inserida no sistema computadorizado. Entendeu? Mas tinham muitas digitais que ainda não tinham ido parar nesse sistema, por isso que o policial teve que fazer isso manualmente. Testes de triagem também foram realizados no fim dos anos 90 para verificar a presença de sangue, e os testes confirmaram que, de fato, havia sangue na janela do lado do passageiro, que aquela substância onde a digital tinha sido feita era sangue. Mas, devido ao pequeno tamanho da amostra, não foi possível realizar mais testes para determinar se aquele sangue era humano ou a quem ele pertencia. Décadas se passaram, até que um avanço no caso aconteceu em outubro de 2024. O escritório da promotoria foi contatado por um indivíduo que alegou que um amigo dele, que agora já era falecido, tinha dito para ele que o Timothy Jolly estava envolvido no assassinato de 2 pessoas em West Springfield em 78. A testemunha disse para a polícia que, depois de ouvir sobre os assassinatos no noticiário, o amigo disse para ele: era o Timmy Jolly que fez isso. A testemunha também disse para a polícia que ele e o amigo nunca mais falaram a respeito disso. Os investigadores, então, foram checar essa história e ver quem era o tal do Timothy Jolly. Eles descobriram que o Timothy, que atualmente reside em Clearwater, na Flórida,
de fato morava em Springfield, no Massachusetts, na época daqueles assassinatos. Os investigadores também obtiveram um cartão de identificação com a impressão digital do Timothy Jolly, que estava lá no Departamento de Polícia de Springfield. A polícia tinha as digitais do Timothy em arquivo porque no ano 2000 ele obteve uma licença para dirigir um táxi. Então ele teve que ir lá para tirar essa licença, fazer o cadastro e deixou as digitais. Uma análise comparativa verificou que a impressão digital do Timothy correspondia sim àquela digital recuperada no vidro da janela do carro. Além disso, o Timothy Jolly já era um proprietário de arma licenciado em novembro de 78 e ele comprou uma pistola Colt calibre 38 aproximadamente um mês antes dos assassinatos. O Tribunal Distrital de Springfield emitiu uma queixa de homicídio dupla e um mandado de prisão para o Timothy Jolly em 29 de outubro, agora de 2024, e as autoridades o prenderam em sua casa na Flórida no dia seguinte. Ele foi transferido para o Massachusetts no final de novembro. O Timothy hoje em dia está com 71 anos e ele não tem antecedentes criminais. E isso foi um pouco surpreendente, porque ele cometeu um crime bem bárbaro, né? Foram muitos tiros que ele deu para matar o Mark e a Teresa. Ele se declarou inocente perante o juiz na primeira audiência e os investigadores ainda não sabem de nenhum motivo para ele ter cometido aquele crime e não encontraram nenhuma conexão entre o suspeito e as duas vítimas. O que se especula, né, lá em West Springfield, no Massachusetts, e pela população local, né, que os parentes também da Teresa e do Mark que ainda estão vivos, e nos fóruns online, é que o Timothy deve ter tentado assaltar o casal e por algum motivo, alguma reação, talvez, deu tudo errado e ele acabou matando o Mark e a Teresa. Os pais das duas vítimas, da Teresa e do Mark, já não estão mais vivos, mas eles têm irmãos e sobrinhos que ficaram bastante felizes de ver o crime sendo solucionado. Nós temos que esperar e ver o que vai acontecer de agora em diante nesse caso, afinal, o assassino, o Timothy, já está idoso, com 71 anos, e ele tem a saúde péssima. Inclusive, ele teve que amputar as duas pernas por causa de diabetes. Então, né, pode ser que ele seja até condenado num julgamento no futuro, mas ele nem fique na prisão, porque seria um custo muito alto manter uma pessoa sem as duas pernas na cadeira de rodas e cheia de outros problemas de saúde num presídio. O segundo caso é um pouquinho mais complexo do que o primeiro. Teve até exoneração e tal, porque as pessoas erradas estavam presas, é bem legal. A Sandra Lison era uma bartender do Good Times Tavern, em Green Bay, e ela desapareceu após o seu turno em 2 de agosto de 87, quase o dia que você nasceu. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram o seu carro no estacionamento e quase $2.600 estavam desaparecidos do caixa do bar. 2 dias depois, o corpo da Sandra foi encontrado na floresta Maticani, ao norte de Green Bay. As meias de nylon, meia calça, né, que a Sandra estava usando, e a combinação dela, combinação era aquela roupinha que se usava por baixo da roupa, tipo uma... Combinação não é a combinação? Não, combinação que é só, sei lá, as nossas avós deviam usar uma combinação por baixo da roupa. É tipo um vestidinho, uma camisolinha, sei lá. É o nome de uma peça de roupa. É o nome de uma peça de roupa, é. A meia calça e a combinação da Sandra tinham sido arrancadas. A calcinha dela foi parcialmente removida e todos os botões do vestido da Sandra estavam desabotoados. O legista determinou que a causa da morte foi estrangulamento, embora ela também tivesse sido espancada.
O legista ainda determinou, com base no sêmen encontrado na calcinha, no vestido e na vagina da Sandra, que ela teve relações sexuais pouco antes de morrer. Inclusive, ele determinou que havia uma probabilidade de 75% que essa relação sexual tivesse ocorrido nas últimas 24 horas antes da morte dela. Mas não havia nenhum indício de que ela tivesse sido estuprada, por exemplo, entendeu? Ele encontrou o sêmen, mas na autópsia ele não declarou que ela foi vítima de um estupro. Podia ter sido anterior. Sim, uma relação consensual anterior, que aconteceu nessas 24 horas antes dela morrer. Como parte da investigação do assassinato da Sandra, a polícia vasculhou a área ao redor do Good Times e falou com os irmãos David e Robert Bintz, que moravam perto do bar e eram frequentadores assíduos do local. O David Bintz afirmou que ele levou o irmão Robert e um amigo chamado Vince Andrews ao Good Times para comprar cerveja na noite em que a Sandra desapareceu. O David também disse que fez um telefonema ameaçador para o bar mais tarde naquela noite, porque ele e o irmão estavam bravos com o preço que a Sandra cobrou deles pela cerveja. Mas o David Bintz não foi perseguido na época como suspeito. Ele admitiu que bebeu e ficou chateado com o preço e ele ligou e brigou com a Sandra naquela noite. Mas parecia ser só isso. Os investigadores inicialmente se concentraram em encontrar um homem que 2 clientes do bar viram falando com a Sandra nas primeiras horas da manhã, fazendo dele a última pessoa no bar antes do fechamento. Mas esse homem nunca foi identificado e o caso acabou esfriando. 11 anos depois, o David Bintz foi preso por algo que não tinha nada a ver com esse caso. E uma noite, o companheiro de cela do David, chamado Gary Swansby, acordou quando ele ouviu o David gritando durante o sono. E o David estava gritando: "Mate a vadia, Bob! Certifique-se que ela está morta!" O Gary Swansby, mais tarde, perguntou ao David sobre o que ele tinha dito. E o David confessou que havia participado do assassinato da Sandra. O David ainda deu detalhes do crime para o Gary e para os outros presos em várias ocasiões posteriores. O Gary, então, relatou as informações que ele recebeu do David para os agentes penitenciários, que as repassaram à polícia. O detetive Hagland interrogou o Gary e ele assinou uma declaração descrevendo o que o David Bintz havia lhe dito na cela. De acordo com a declaração, o David e seu irmão Robert ficaram bravos com o preço que a Sandra havia cobrado pela cerveja. Então, eles teriam voltado ao bar para roubá-la e levaram cerca de $2.000 dela. Como eles temiam que a Sandra os identificasse, eles a mataram, a colocaram no porta-malas de um carro, descartaram seu corpo numa floresta ao norte de Green Bay e depois destruíram o carro. O detetive Hagland confrontou o David com a declaração do Gary, e o David confirmou a sua veracidade. Confirmou que ele realmente tinha falado aquelas coisas para o Gary. O detetive, então, perguntou ao David se ele estava presente quando a Sandra foi morta, e o David respondeu que não. Quando o detetive apontou para o David que as respostas dele eram contraditórias, o David pegou a declaração do Gary e disse: "Foi o que eu falei aqui. Foi isso que eu fiz. Você acertou em cheio. Do que mais você precisa?" Mais tarde, o David disse ao detetive Hagland que o seu irmão Robert matou a Sandra batendo na cabeça dela, na barriga dela e depois a estrangulando. Os 2 irmãos Bintz, o David e o Robert, foram acusados de homicídio doloso. No julgamento dos irmãos Bintz, o júri ouviu depoimentos sobre a análise forense do sêmen, do vestido, calcinha e dos esfregaços vaginais da Sandra e também a análise forense de uma mancha de sangue que havia no vestido dela. Um analista de um laboratório criminal testemunhou que o teste de DNA
determinou que aquelas amostras de sêmen, as 3 amostras diferentes, tinham vindo do mesmo homem. Mas esse homem não era nenhum dos 2 irmãos Bintz, não era o David nem era o Robert, e também não era o amigo deles, o Vince Andrews, que tinha ido ao bar com o Robert naquela noite. A fonte do sêmen não vinha de nenhuma dessas 3 pessoas. Só lembrando aqui que o crime aconteceu em 87, mas a confissão do David na cadeia só aconteceu em 98. Então, quando o julgamento aconteceu em 2000, já existiam os testes de DNA, né, que puderam ser feitos nessas peças de roupa e tal. O analista do laboratório também testemunhou que eles não conseguiram extrair DNA da mancha de sangue no vestido da Sandra. No entanto, o detetive Hegland testemunhou que uma análise da mancha de sangue, que tinha sido feita lá em 87, excluía a própria Sandra e os irmãos Bintz como fontes daquele DNA, daquela mancha de sangue. O advogado dos irmãos Bintz argumentou que a falta de conexão entre eles, o sêmen e a mancha de sangue, provava que eles eram inocentes. Ele também argumentou que a condição do corpo da Sandra, sem a meia calça, sem a combinação, com a calcinha parcialmente removida e o vestido desabotoado, indicava que ela devia ter sido abusada sexualmente antes de morrer. Essa teoria foi ainda mais apoiada por evidências de folhas e de sujeira que foram encontradas na calcinha dela e pedaços de grama nos seus pelos pubianos. A defesa afirmou que, combinada com a mancha de sangue e a prova de relação sexual recente, essa evidência sugeria fortemente que a Sandra tinha sido violentamente abusada na floresta e depois assassinada. Como os irmãos Bintz não eram a fonte nem da mancha de sangue nem do sêmen, então eles não poderiam ser os assassinos. O Estado respondeu que, embora Sandra provavelmente tenha tido relações sexuais um dia antes ou no próprio dia do assassinato, a relação poderia ter sido consensual e não relacionada ao crime. O Estado se baseou na autópsia da Sandra, que não revelava a indicação de uma relação sexual forçada. O exame post-mortem revelou ferimentos consistentes com o seu corpo tendo sido arrastado, e o Estado argumentou que isso não apenas poderia explicar o estado das suas roupas, mas também contradizia a teoria da defesa de que a Sandra foi agredida e assassinada na floresta. O Estado também argumentou que a condição degradada da mancha de sangue no vestido indicava que ela devia ser anterior e que não estava relacionada ao crime. Assim, a teoria do Estado era que o David Bintz e o seu irmão Robert estavam bravos com a Sandra pelo preço da cerveja, então eles a roubaram e a mataram. Para esse fim, a promotoria apresentou o testemunho do Gary e de outros presos sobre conversas que o David teve com eles. O júri considerou os irmãos culpados e eles foram condenados à prisão perpétua. As apelações posteriores dos 2 irmãos, nos anos seguintes, todas elas falharam e eles continuaram presos. Mas, com base nas evidências físicas apontando para outro homem, o Great North Innocence Project assumiu o caso do Robert e do David e começou a procurar o verdadeiro assassino. Em junho de 2023, o Ramapo College, uma instituição que investiga genealogia genética, foi encarregado de identificar o dono do perfil de DNA desenvolvido a partir do sangue e do sêmen encontrados no vestido da Sandra. Uma correspondência foi encontrada 3 dias depois, com um homem chamado William Hendricks, que era da região de Green Bay. O William era um estuprador condenado que morreu na prisão no ano 2000. E a fonte do sêmen e da mancha de sangue do vestido, ambas pertenciam a ele, entendeu? Não era só o sêmen que era do William, o sangue também era dele.
O estado de Wisconsin concordou que aquela pista era significativa e os restos mortais do William Hendricks foram exumados em maio de 2024. Devido à idade e à condição dos restos mortais, que já se passaram 24 anos desde que ele morreu, houve alguma dificuldade em desenvolver um perfil de DNA adequado. Mas uma análise do Wisconsin State Lab demonstrou evidências estatísticas esmagadoras que o DNA da cena do crime anteriormente não identificado veio sim do William Hendricks. Reconhecendo a importância daquele resultado de DNA, o estado de Wisconsin conduziu uma nova investigação do caso, que revelou evidências adicionais da culpa do William. Inclusive, o depoimento dos 2 clientes do bar, falando sobre o homem que eles viram conversando com a Sandra quando ela estava fechando e tal, correspondia exatamente à descrição do William. Todas as partes concordaram que 2 homens inocentes estão na prisão há 25 anos. Uma audiência foi convocada e, em 25 de setembro, o Estado reconheceu formalmente a inocência dos irmãos Bentz e o Robert e o David foram libertados da prisão. O assassino da Sandra, o William, não vai pagar pelo que ele fez com ela porque ele já morreu no ano 2000. Mas essa confissão dele foi meio estranha, né? A gente não tem informações sobre a confissão dele. Que ele saiu Mas qualquer confissão que, seja feita a outro preso, tem lá a sua... É esquisito. É meio esquisito. Porque a gente também não sabe o que o Gary acabou ganhando por ter procurado a polícia com informações sobre o David. Não, e a história E a gente também não sabe como foi o interrogatório do David na polícia. Entendeu? Mas a história começa com... Eu ouvi o cara confessando sonâmbulo. Sonâmbulo, que é conveniente pra caramba. Mas aí, pelo que você falou, quando ele foi confrontado por um detetive, ele meio que quer saber o quê? Eu fiz, aí, né? Então... Mas será que foi isso que aconteceu mesmo? Ou será que foi o detetive que falou que foi assim que aconteceu? Aí... A gente não sabe o que o detetive falou pra ele, a gente não sabe quantas horas esse primeiro interrogatório durou. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito de... Primeiro, confissões para outros presos e segundo, interrogatórios que geram outras confissões, né? Sim. Eu sou sempre favorável a desconfiar um pouco desses atos policiais meio esquisitos. 2 pessoas inocentes foram libertadas da prisão. E, quando eles foram presos, eles tinham família, eles tinham filhos e tal. E esses filhos passaram esses anos todos lutando pra... Acreditaram no Robert e no David e lutaram pra tentar tirar eles da prisão. Porque eles, de fato, não cometeram esse assassinato. A Lita comentou, eu tô incrédula porque a narrativa da perspectiva dos investigadores da época faz a gente realmente culpar os irmãos. E é verdade, né? A gente ouvindo só, rapidinho como foi o interrogatório, como foram essas confissões, até o julgamento, a gente pensa, mas às vezes realmente foram eles e tal. E eu acho que é conveniente pra gente também, de vez em quando, pensar fora da caixa e não aceitar a narrativa que é nos dada pela polícia. Pelos investigadores. Sempre de cara, entendeu? De vez em quando, de onde vem isso aí, sabe? Será que foi isso mesmo? E aí, olha só, depois de um tempão, saiu o DNA, era de um estuprador em massa. Então, de onde veio essa história da confissão? De onde veio isso? Por que o cara confessou de graça por um negócio horrível, entendeu? Caso 3 é o caso do assassinato da Mary Tracy. Na tarde de 26 de junho de 1980, uma equipe trabalhando na rodovia 55, no Idaho, encontrou o corpo de uma jovem a alguns metros da calçada, perto de uma vala de irrigação. Ela tinha o que pareciam ser ferimentos de faca no pescoço e no peito, bem como sangue seco na cabeça. A mulher foi rapidamente identificada como Mary Tracy, de 25 anos. A autópsia revelou um assassinato brutal, com 11 facadas,
3 delas defensivas, no lado esquerdo do corpo da Mary, incluindo sua perna, braço, mão, peito e costas. A facada fatal foi dada em seu coração, o que causou um sangramento intenso. O legista observou ainda um traumatismo contundente na parte de trás da cabeça da Mary. Um pedaço de jornal de 67 tinha ficado grudado em um lado do rosto da Mary e havia uma impressão digital ensanguentada nas costas dela. Essa digital não pôde ser usada numa análise comparativa, no entanto. A Mary tinha sido vista pela última vez 2 dias antes, em 24 de junho de 1980, no Tyndall Boulevard. Na época, essa área abrigava bares, casas noturnas e livrarias para adultos. Em meio a um casamento em ruínas e dificuldades financeiras, a Mary era bem conhecida na área. Embora a polícia tenha investigado a área nos dias após o assassinato da Mary, eles não conseguiram muita coisa. Houve rumores de que uma mulher foi morta no Sunliner Motel, embora a gerência, claro, tenha negado que isso aconteceu. Uma empregada do motel disse à polícia que ela limpou muito sangue em um dos quartos. Isso se encaixaria com a morte da Mary, porque a polícia acredita que o corpo dela foi movido para aquela rodovia, já que não tinha muito sangue no local em que ela foi encontrada, né? O corpo estava ali, mas claramente não foi ali que ela sangrou até morrer. A polícia imediatamente descartou o marido da Mary como suspeito, porque ele estava no hospital na época. É um bom álibi você estar no hospital. Os vizinhos disseram que viram a Mary brigando com um homem numa motocicleta no dia 24 de junho. Mas, com apenas fragmentos de evidências e um monte de rumores, o caso esfriou. Quando um investigador de casos arquivados chamado Tim Cooper reabriu o caso da Mary em agosto de 2023, a pedido das filhas dela, ele disse que a caixa do caso estava tão bagunçada que parecia que um furacão tinha passado por ela. Ainda assim, o Tim começou a trabalhar, organizando e examinando centenas de notas de entrevistas, transcrições e arquivos. Enquanto ele reexaminava aquela caixa, o investigador se deparou com um nome que se destacou para ele: Charles Strain. O Tim revisou uma nota manuscrita que dizia que um informante da prisão, chamado José, disse para a polícia que viu o seu amigo Charles Strain no High Hole Club às 11 da manhã do dia 24 de junho. Enquanto estava lá, o Charles teria dito ao José que ele matou uma garota esfaqueando-a e a jogou numa vala em alguma estrada. O investigador, o Tim Cooper, descobriu que ele já não poderia mais entrevistar o tal do José, o informante, novamente, porque o José morreu anos atrás. Mas o investigador encontrou a gravação de áudio original do interrogatório do José, que deu origem àquelas notas que ele encontrou na caixa. E a gravação revelou 2 discrepâncias em relação ao que estava escrito na nota. A primeira é que o José afirma na gravação que ele falou com o Charles Strain no clube às 23 horas e não às 11 horas, como a nota descrevia. E a segunda discrepância é que o Charles teria dito especificamente ao José que ele jogou o corpo na rodovia 55 e não numa estrada qualquer. Ambos os fatos se alinhavam perfeitamente com o assassinato da Mary Trace e fizeram do Charles Strain o suspeito número 1. Se a polícia tivesse prestado atenção no Charles em 1980, eles teriam se deparado com um longo histórico criminal em vários estados, consistindo principalmente de roubo. E o Charles não ficou quieto por muito tempo depois do assassinato da Mary em 1980, não. Em novembro de 81, o Charles sequestrou a filha de 10 anos e fugiu para o Arizona, onde ele e a menina permaneceram por 2 anos e meio, até que alguém reconheceu a menina da foto de uma caixa de leite.
O Charles tinha dito para ela que a mãe dela morreu num acidente de carro. E por isso que eles tinham se mudado para outro lugar e tal. Ela não sabia que ela estava desaparecida e que ela foi sequestrada. Em 26 de fevereiro de 86, o Charles foi preso e posteriormente condenado pelo assassinato de uma enteada de 16 anos, chamada Dina, que já estava desaparecida há 5 anos. No verão de 81, a Dina fez uma viagem de moto com o Charles de Idaho para o Texas. Ela ligou para a mãe várias vezes durante a semana, até que as ligações pararam. O Charles voltou para casa sem a enteada e disse para a mãe dela que a Dina roubou o dinheiro dele e fugiu. Em outubro de 81, um caçador encontrou um esqueleto parcialmente vestido, enterrado sob pedras em uma ravina íngreme, no Spanish Fort Canyon. A Jane Doe, a dona daquele esqueleto, tinha um ferimento de bala na cabeça. Ela também foi encontrada com uma agendinha de telefones e endereços nos pertences dela. A polícia começou a enviar cartas para aqueles endereços que estavam na agenda, perguntando sobre aquela jovem. Quem a conhecia, se tinha alguém desaparecida na família ou nos amigos e tal. E só em 1986 que uma daquelas cartas finalmente chegou à mãe da Dina. E aí os restos mortais dela foram identificados. O Charles Strain finalmente confessou o assassinato da Dina. Durante a investigação, ele foi questionado também sobre o assassinato da Mary Tracy, já que ele morava ao lado do lugar onde ela foi vista pela última vez, o Hi-Ho Club, em 1980. Mas o Charles alegou que não conhecia a Mary e que não sabia nada sobre o seu assassinato. Quanto mais o investigador Tim Cooper reexaminava as evidências físicas do caso da Mary, mais elas apontavam para o Charles Strain, que morreu de ataque cardíaco na prisão em 2007. Um antigo funcionário do Sunliner Motel entrou em contato com um investigador porque se lembrava de um hóspede que correspondia à foto e à descrição do Charles. E foi o quarto em que esse hóspede ficou que apresentou manchas de sangue suspeitas no dia seguinte. Em um raro golpe de sorte, o legista que fez a autópsia do Charles em 2007 ainda tinha uma amostra de sangue dele armazenada. O investigador Tim Cooper enviou a amostra de sangue do Charles e o kit de estupro coletado do corpo da Mary em 1980 para o Laboratório Estadual de Idaho. E o DNA do Charles bateu com o DNA perfilado do kit de estupro. Com o Charles Strain morto, o gabinete do xerife do condado de Ada encerrou o caso da Mary Tracy como resolvido. Mas eles ainda esperam encontrar algumas respostas. O departamento de polícia quer falar com qualquer pessoa que tenha trabalhado no Sunliner Motel durante o verão de 1980. E eles também estão tentando localizar uma amiga da Mary, conhecida apenas como Lisa, que pode ter sido uma das últimas pessoas a vê-la viva. Um investigador pegou uma caixa de arquivos velha e começou a analisar tudo que tinha ali. E encontrou o assassino. Às vezes a resposta está na nossa cara, mas não estavam prestando atenção. Foi parecido com o que aconteceu com o da Hebe da Líbia, né? Exatamente. Me lembrou muito o caso da Hebe da Líbia. Abriu a caixa e... O que é isso aqui? Vamos ver qual é. E esse cara aqui, esse nome que eu não vi antes, é meio suspeito. Mas é interessante. Você falou da filha que ele sequestrou e que foi encontrada pela caixa de leite. Uhum. Eu lembrei daquele vídeo que a gente viu que falava de quantas crianças realmente... Sim, foram pouquíssimas crianças que foram salvas, ou encontradas por causa das caixas de leite. Vê muito na TV essa coisa da caixa de leite, as crianças desaparecidas na caixa de leite. Mas foi uma campanha curta que durou pouquíssimos anos. Eu acho que cerca de 70 crianças que foram colocadas em caixa de leite e o resultado foi... bem pequeno. Uma coisa. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui também é que se tivessem
talvez lá nos anos 80 não tivesse base para condenar o Charles, por exemplo. Sem um DNA, né? Sem um DNA, que ainda não existia. Mas, se ele já tivesse sido preso pelo assassinato da Mary, ele não ia ter sequestrado a filha nem matado o enteado. Crimes esses que aconteceram em 81. Sempre me dá muita raiva quando, sei lá, outros crimes poderiam ter sido evitados se a polícia tivesse feito uma investigação melhor, sabe? Porque só precisou de um cara sentar a bunda na cadeira, escutar uma gravação e ler uns arquivos pra entender o que tinha acontecido. Não, eu acho engraçado como, nesses casos, as pessoas são liberadas, são descartadas como suspeito de graça. Então, o cara deu um depoimento que disse que encontrou a pessoa às 11, mas acharam que era 11 da manhã. Acharam que era 11 da manhã. E só por isso... E foi 11 da noite. Descarta como suspeito. Entendeu? Aí quando alguém... Isso porque o que estava escrito, e o escrito provavelmente era o que alguém ia consultar. Sim. Só que imediatamente já descartou. E assim, isso, se eu não me engano, foi uma constante de alguma retrospectiva passada que a gente fez. Que quase sempre era alguém que a polícia já sabia o nome, entendeu? Tava na lista em algum momento e foi descartado. Se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda retrospectiva que a gente fez que eu fiquei com essa impressão de que, no final o cara era aquele cara que a polícia já tinha visto e já tinha descartado e deixou pra lá, mas por causa de DNA, por causa de não sei o que, voltaram pra pessoa. Mas até agora teve o caso que o assassino foi descoberto pela impressão digital. Teve o caso que o assassino foi descoberto e os outros 2 caras foram exonerados por causa do DNA que conseguiram fazer, do material genético que já estava no corpo, que exumaram de um cara para comparar com o corpo, o sêmen que estava no corpo da vítima. E agora o terceiro caso foi resolvido porque alguém foi competente lendo os arquivos do caso. Não foi por causa Não do teste, teve genealogia genética ainda. Teste de ancestralidade. Ainda, mas vai ter. O próximo caso é o da Leola Bryant. Esse eu botei porque ela é uma vítima de um serial killer muito famoso. E eu sei que as pessoas gostam de serial killer. As pessoas gostam. Eu não gosto. Mas eu sei que meus ouvintes gostam, então tá aí, exatamente, um presente de Natal pra eles. Em 4 de outubro de 77, trabalhadores limpando arbustos perto de um lote de propriedade na rodovia 52, na Carolina do Sul, encontraram restos humanos espalhados numa área arborizada. Esses restos mortais foram coletados e enviados para a Medical University of South Carolina, mas o gênero da pessoa a quem pertencia não pôde ser identificado, nessa época, 77. Cerca de 40 anos depois, esses restos mortais foram transferidos para a University of North Texas para serem analisados pelo Human Identification Forensic Anthropology Center. Lá, os pesquisadores conseguiram determinar que aquela vítima era provavelmente uma mulher preta que tinha entre 30 e 60 anos e tinha um pouco mais de 1,60 m de altura. A causa da morte e a identidade da mulher ainda não puderam ser determinadas, e ela ficou conhecida como a Jane Doe do condado de Berkeley. Em 2018, o serial killer Samuel Little confessou ter matado uma mulher na área de Charleston. Ele conheceu essa mulher num bar, a estrangulou e jogou seu corpo ao lado da rodovia 52. O Samuel Little admitiu mais tarde que esse assassinato aconteceu entre 72 e 73, mas depois ele mudou para entre 77 e 82, e ele estabeleceu a idade da mulher em torno dos 28 anos. O Samuel Little começou a pintar retratos das suas vítimas na sua cela de prisão na Califórnia e, em 2019, o FBI liberou mais de 12 desses retratos ou esboços na esperança de identificar vítimas dele. Um esboço da nossa Jane Doe de Berkeley estava entre eles, só que as autoridades ainda não sabiam que os restos encontrados em Goose Creek há 47 anos atrás
eram os da mulher desaparecida, né? Eram os da vítima do Samuel Little que ele pintou na cela. Entre 1970 e 2005, segundo o Samuel Little, ele matou 93 mulheres nos Estados Unidos. 65 desses assassinatos foram confirmados, e só por isso, né, só esses 65, não precisa nem ser 93, já o torna o serial killer mais prolífico dos Estados Unidos até hoje. Infelizmente, a maioria das vítimas do Samuel são Jane Does, ou ainda não tiveram os seus corpos encontrados até hoje. O Samuel Little foi preso em 2012 e acusado dos assassinatos de 3 mulheres em Los Angeles na década de 80. Ele seria condenado por 8 assassinatos no total, e ele morreu atrás das grades na Califórnia em 2020, aos 80 anos. Os investigadores do caso arquivado da Jane Doe do condado de Berkeley enviaram os restos mortais dela para o gabinete do xerife de Palm Beach, onde uma reconstrução facial dela foi criada. Eles depois foram mandados para os laboratórios Outram para testes, para tentarem fazer lá um perfil, criar o perfil genético e extrair o DNA daquela mulher. No início desse ano de 2024, os investigadores receberam informações adicionais da equipe de genealogia genética investigativa do FBI sobre alguém com possíveis laços familiares com aquela vítima. Finalmente, a Jane Doe do condado de Berkeley foi identificada como Leola Etta Bryant, nascida em 5 de fevereiro de 1923. Em março de 74, a Leola, de 51 anos, desapareceu do bar Midway, na Reynolds Avenue, em Charleston, que é a mesma rua em que o Samuel Little disse que conheceu a vítima. A família da Leola relatou seu desaparecimento logo depois à polícia de North Charleston, mas nada nunca aconteceu, feijoada, né? Uma mulher preta desaparecendo nos anos 70, ninguém dava bola. Hoje já não deu tanta bola, imagina nos anos 70. A Leola não é a única vítima do Samuel Little na Carolina do Sul. Em setembro de 78, ele também matou Evelyn Weston, de 19 anos, em Colômbia, e também confessou esse assassinato em novembro de 2018. Depois de 47 anos, a Leola finalmente tem o seu nome de volta. Um dos investigadores que teve a oportunidade de questionar o Samuel Little em 2017, chamado Ken Hagee, disse que se lembrava dele ter falado sobre esse assassinato de Charleston. O Samuel teria contado para ele que parou numa boate na Reynolds Avenue e conheceu uma mulher, que agora se acredita ser a Leola Bryant. Ele e a mulher teriam saído da boate de carro e, em algum momento, ela ficou nervosa e saiu correndo do carro dele. Como ele não conseguiu encontrar mais nenhuma vítima naquela noite, depois de 45 minutos procurando, o Samuel Little voltou ao mesmo bar. E a mulher que saiu do carro dele também tinha voltado para o bar. Os dois saíram juntos de novo, de carro, e dessa vez ela não tentou escapar. Ela não ficou com medo de estar saindo do bar com um estranho e só foi com ele de carro para onde a matou, provavelmente. E o Samuel ria enquanto contava essa história para o investigador e enquanto descrevia o assassinato da Leola. Quando Sam ficava excitado, você podia ver os seus dedos se movendo. Ele começava a rolar os dedos e então chegava a hora dele mostrar como ele matou e ele começava a tocar o próprio pescoço quando dizia que estrangulou a vítima, contou o investigador Ken Hagee. Sim, Sarah, a mulher ficou apreensiva de ter saído do bar com um estranho e tá no carro dele e saiu correndo. Depois eles se reencontraram no mesmo bar. Ele deve ter mandado um papo nela e tal, e os dois saíram juntos novamente. Cara, isso é meio bizarro. Eu não acreditei. Mas esse é o relato do Samuel Little. É o que a gente sabe. Uhum. Se é verdade ou não sei. Espero que não seja.
Eu também, espero que não, porque vai deixar essa história só mais triste. Que ela podia ter escapado dele. Passa a mulher como meio otária, sabe? A gente fica com essa impressão que ela era uma otária. Eu espero que não tenha sido isso, não. Eu também não. O Ken também disse que o Samuel Little era pura maldade. Mais tarde, no mesmo dia em que eu o interroguei, meu celular tocou e era o Samuel. Ele estava me ligando da prisão. Ele queria saber quando eu voltaria, e eu disse que não voltaria. Então, ele me perguntou se eu achava que ele iria para o céu, e eu disse que não, acho que não. Com certeza, ele não está no céu. Eu só quero acrescentar aqui um detalhe que eu achei incrível. O Samuel estimava que a mulher que ele matou tinha em torno de 28 anos, mas a Leola já tinha 51 anos. Imagina que pele maravilhosa ela devia ter. Como ela devia ser gata, sabe? De 51 para 28, não, mas tem muita diferença. Eu ia comentar que nisso até a galera antropóloga errou, porque dava entre 30 e 60, os antropólogos. Dizer, errou não, né? Mas eles davam mas é aquilo, eles só tinham osso, né? ossos pra estipular. Então é bem mais difícil. E eles acertaram, tava entre 30 e 60, 51. Mas eu também me recuso a acreditar que ela saiu do carro e depois encontrou o cara de novo e entrou no carro dele e assim ela foi morta, sabe? Sei lá. Ela saiu do carro por um motivo, se é que ela realmente saiu. Porque ela deve ter ficado com uma vibe estranha, deve ter sentido alguma coisa estranha nele. Então, ela não voltaria. Não sei. Mas o Samuel Little era um cara que as vítimas dele eram muito aleatórias, assim, eram realmente vítimas de crimes de oportunidade. E ele rodou os Estados Unidos inteiro. Em 21 de fevereiro de 1951, o Luiz Armando Albino, de 6 anos, desapareceu em Oakland, na Califórnia. Ele nasceu em Porto Rico e era um dos 6 filhos da Antônia Albino. O Luiz e a família tinham se mudado do Porto Rico para West Oakland no ano anterior ao desaparecimento dele. Nesse dia, 21 de fevereiro de 51, o Luiz, de 6 anos, estava brincando no parque com o irmão mais velho, Roger, que tinha 10 anos. Enquanto os dois estavam no parque perto de casa, na Brush Street, eles foram abordados por uma mulher na casa dos 30 anos, que começou a conversar com eles em espanhol. A mulher prometeu ao Luiz que se ele fosse com ela, ela lhe compraria doces. O Luiz foi com a mulher. E o Roger seguiu os dois por algum tempo, antes de voltar para casa para alertar um adulto sobre aquele estranho encontro e a mulher que estava levando o irmãozinho dele para comprar doce. Depois que o Roger relatou o desaparecimento do irmão, a polícia de Oakland iniciou uma busca. Eles inicialmente não acreditaram no relato do Roger e teorizaram que o Luiz devia, na verdade, ter acidentalmente entrado na Baía de São Francisco e se afogado. A guarda costeira foi enviada para vasculhar as águas ao redor da Jack London Square, a praça onde eles estavam brincando, mas não encontrou nada. A Baía de São Francisco e vários outros corpos d'água também foram revistados sem sucesso. O irmão Roger foi interrogado várias vezes pelos investigadores, mas ele sempre manteve a sua história sobre uma mulher com uma bandana na cabeça que falava espanhol que levou o irmão dele. As autoridades estaduais e federais não descobriram nenhuma pista durante as investigações iniciais. A mãe das crianças, a Antônia, continuou pressionando as autoridades e ela visitava o Departamento de Pessoas Desaparecidas da polícia quase diariamente. Ela era frequentemente acompanhada por um vizinho ou um dos seus filhos mais velhos, porque a Antônia não falava inglês, então ela precisava de ajuda para se comunicar com os investigadores. Em 1966, a família Albino revigorou a sua busca pelo Luiz, porque ele, naquela altura, teria completado 21 anos. Então, ele podia estar nos registros dos exames de serviço militar.
A família também fez várias viagens a Porto Rico para procurar pelo Luiz, achando que a mulher podia ter levado ele de volta para lá, mas nunca encontraram nenhuma pista. Em 2020, depois que uma das sobrinhas do Luiz, chamada Alida, de 60 anos, fez um teste de DNA no Ancestry, ela descobriu um parente desconhecido. Já tendo ouvido falar sobre o desaparecimento do tio e suspeitando que o parente desconhecido pudesse ser o Luiz, a Alida tentou entrar em contato com ele através do Ancestry, mas nunca obteve resposta. Ela levou a sua teoria, então, ao Departamento de Polícia de Oakland no início de 2024, e o FBI e o Departamento de Justiça da Califórnia foram capazes de confirmar que o parente desconhecido era o Luiz Albino. A investigação sobre o sequestro do Luiz ainda está em andamento, porque as questões sobre quem foi o seu sequestrador e todos os detalhes do evento permanecem sem solução. Mas já se sabe que, depois de sequestrar o Luiz no parque, a sequestradora o tirou da Califórnia e, eventualmente, o levou para a costa leste. Lá, o Luiz foi criado por um casal que ele acreditava serem seus pais biológicos. Ele trabalhou como bombeiro e serviu 2 vezes no Vietnã no Corpo de Fuzileiros Navais. Ele já tinha filhos e netos quando ele foi encontrado pela família biológica. Nossa. Em junho de 2024, o Luiz voou de volta para a Califórnia para se reunir com a família, incluindo o irmão Roger, que morreu 2 meses depois desse reencontro. A mãe deles, a Antônia, infelizmente já havia morrido em 2005. Ela ainda guardava as fotos do Luiz pequenininho e sempre acreditou que o filho ainda estava vivo. Por mais de 70 anos, o Luiz Albino permaneceu desaparecido, mas ele sempre esteve no coração da sua família. A polícia de Oakland reconheceu que os esforços da sobrinha, a Alida, desempenharam um papel fundamental na busca pelo tio. Numa entrevista, a Alida disse que o Luiz a abraçou e disse: "Obrigada por me encontrar." Ela também afirmou que o Luiz não quer falar com a mídia. "Eu sempre estive determinada a encontrá-lo e, quem sabe, com a minha história por aí, isso poderia ajudar outras famílias passando pela mesma coisa. Nunca desistam", disse a Alida. O garoto foi levado em 1951. E viveu até os 70, que você falou? Ele ainda tá vivo até hoje, o Luiz. Sim. Caraca, 2024. nó na cabeça que dá. Isso deve dar. Acho que ele tem toda a razão de não querer dar entrevista, né? Não querer falar com a mídia, nem nada. Ele viveu a vida inteira. Ele viveu a vida inteira com aquele casal, achando que eram os pais dele. E ele foi pra escola, ele foi pra faculdade, ele se casou, ele teve filhos, ele teve netos, achando que aquela lá era a família dele. Sabe? Aí, do nada, um dia você acorda e... Não, essa não é a sua família. Tem uma menina te procurando... Uma menina não, porque ela já era uma senhora de 60 anos. Te procurando, achando que você é o tio dela que desapareceu em 51. Porque tem histórias assim que a gente vê de gente que foi trocada, não sei o que, e descobre a família verdadeira. Recentemente, vira e mexe, parece um negócio também por causa desses testes de DNA. Aí a gente vê pessoas jovens, na fase dos 30, 40 anos, que vão dar um nó na cabeça, com certeza, mas parece que ainda tem tempo, né, de encontrar a família. Óbvio que agora não tem um exemplo específico na minha cabeça, mas esse cara me chamou a atenção porque ele descobriu com 70 anos. Ele tá com quase 80 agora. Imagina você se tocar que 80 anos foi uma mentira, foi uma ilusão. Porque nesse meio tempo alguém dá com a língua nos dentes, você sente alguma coisa esquisita, sim, sabe? Mas com 70 anos, 80 anos, você ignora tudo isso, sabe? Se algum dia teve uma dúvida e ninguém realmente te contou, te esclareceu, você deixa pra lá. Foi a sua vida, sabe? E agora? Não dá nem tempo... Quer dizer, com 80 anos, eu não sei se dá tempo de fazer uma terapia, né? De você realmente trabalhar isso aí, entendeu? É um caso legal, você geralmente gosta de terminar com um caso
mais pra cima. Sim, né? É um cara que ainda tá vivo e uma família que conseguiu encontrar a criança, né, perdida. E como você falou, e alguém ali falou nos E comentários... eu fiquei muito feliz do irmão que tava com ele, o Roger, ainda ter conseguido reencontrá-lo antes de morrer. Por muito pouco. Sim, o Roger já tava muito doente. Uhum. Ele tava tratando um câncer. E parece que a família diz que parece que o Roger tava só esperando finalmente encontrar o Luiz pra depois ele poder partir em paz, sabe? Mas é meio bizarro também. Ele contou pra todo mundo que o irmão tinha sumido. E ninguém acreditou nele. Tá na água. Vamos procurar. Ou por acidente, ou aconteceu alguma coisa, ele foi parar na água. Você tá mentindo, criança. Você, de 10 anos, você, se duvidar, deve ter empurrado seu irmão na água e tá falando que ele foi levado por causa disso. Esse é o tipo de coisa que a gente lida nos casos não solucionados. É. Porque é aquilo, a gente faz um trabalho... A gente não, né, Marcela? Faz um trabalho de talvez desfazer o que eu acho que é meio que uma lavagem cerebral que a gente sofre de mídia, de programa de TV, de filme, dessa coisa da polícia ser boazona e faz tudo sempre e tá do lado da justiça e não vai desistir até encontrar o seu parente sumido ou resolver seu assassinato. Não, a gente vê aqui como a polícia tá cagando a maioria das vezes. Sim. E os casos que a gente vê solucionados... Principalmente pra minorias. Nesse caso, era uma família porto-riquenha. E os casos que a gente vê solucionados, esses são exceção. Sim. E, como eu sempre falo, às vezes são exceção, alguns porque são casos fáceis, sabe? A mulher morreu porque quem matou foi o marido, olha só que fácil. Quando tem algum elemento aleatório no caso, eles não sabem o que fazer, sabe? Não sabem por onde começar a procurar. E é a maioria, sabe? É a maioria. Então, fica aí, né? Fico muito feliz que a Nazaré Latina. Fico muito feliz que teve esse reencontro. Fico muito feliz que você trouxe só 2 casos que envolvesse genealogia genética, né? E os 2 casos tinham um bom motivo. Um tem a ver com um serial killer muito famoso, uma vítima do Samuel Little sendo identificado, e o caso de uma Jane Doe ganhando o nome dela de volta. E o outro caso que é um caso mais feliz, né? De uma família que encontrou a sua criança perdida. Uhum. Que dá esperança para outras famílias também, que elas podem encontrar suas crianças desaparecidas. Eu quero fazer só uma menção honrosa pro caso do TikTok do meu marido. Qual é o nome daquela mulher do TikTok? Deixa eu achar aqui, já que ele faz tanta questão. Assim como o Cheesecake, eu só te mandei o TikTok do caso e esperei você fazer acontecer. Você fez acontecer o Cheesecake, mas não fez acontecer o caso que eu te mandei. Não tem informação, o que eu vou falar? Que a mulher, a avó da mulher era uma criminosa, só isso. Eu entendo e tá tudo bem. Tá bom, obrigada. E também fazer uma menção honrosa ao caso da Abby da Lib. Especialmente a Lib, que resolveu o próprio assassinato, basicamente. E a Abby também, que foi quem conseguiu esconder o celular da Lib do assassino e para que ele fosse encontrado depois. Elas duas são 2 heroínas que solucionaram o próprio assassinato. E que foi um caso resolvido agora, sim, né? Oficialmente, em 2024. Foi nosso episódio anterior. Foi um bom jeito de finalizar o ano, sim, eu diria. Com toda certeza. Como a gente falou, esse aqui deve ser o último episódio do ano. A Marcela precisa urgentemente dar uma esparecida, porque ela não para, ela é uma máquina de pesquisar crimes. Então, eu sempre sou a pessoa que fala, amor, quer parar um pouquinho? Não! Acho que só no final do ano que eu consigo convencê-la a realmente parar um pouquinho e não por muito tempo, né? Então, por mim, tirava janeiro todo. Marcela, não, a gente vai ficar 2 semanas... A gente vai ficar a semana do Natal e a semana do Ano Novo de folga. Por mim, se eu conseguir convencê-la, vai ser mais um pouquinho. Você tá trabalhando muito e precisa respirar, mas fica aí. Ela não quer, né? Então, tem coisas que eu não consigo. Eu não posso mandar o TikTok das férias pra ela e as férias aparecem, certo? Certo. Mas eu quero, como sempre, agradecer a todos os apoiadores que estavam aqui com a gente. Eu quero muito agradecer a todo mundo que ouviu o Detetive do Sofá. A gente acabou de ser marcado em várias retrospectivas. O Detetive do Sofá ficou em primeiro lugar em várias pessoas.
E hoje em dia, eu sei, tem muito podcast aí pra ser ouvido, sabe? Então você que aí tá ouvindo a gente agora, escolheu ouvir o Detetive do Sofá, muito obrigada por dar sua atenção pra Marcela, pra ela falar dos crimes não solucionados dela, que bem ou mal, como eu já falei antes, isso é uma coisa de nicho dentro do nicho, sabe? True Crime é um gênero, é um nicho, mas os crimes não solucionados é um nicho dentro disso. Não é todo mundo que tá afim, não é todo mundo que tá disposto. Não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que gosta. De não ter uma solução. Tem gente que não gostava e passou a gostar, entendeu? Por causa do seu trabalho, né? E como eu falei, eu acho legal pelo mistério, eu acho legal porque no final vocês podem escolher, sabe? E aí, tem uma teoria A, tem teoria B, tem teoria C, você pode escolher A, B ou C, você pode fazer a D, entendeu? Você pode não acreditar na Marcela, você pode não acreditar no Alexandre, você pode escolher o que te é mais confortável. Sim. Entendeu? Eu acho que isso também é a beleza de tratar de um caso não solucionado. Exatamente. E se você estava aqui com a gente, muito obrigado. Eu quero fazer, como sempre, um agradecimento às pessoinhas que eu anotei. Quem tá aqui hoje? Quem tá aqui na live, eu quero agradecer a Cida Gonçalves, a Elaine Jorge, a Renata Oliveira, a Juno Yamaguchi, a Tia Japa, a Júlia Correia, a Camila Horst, doutora Camila Horst, a Nina Schubart, Lita Flor, Flávia Richard, Cláudia Kitamikado, Ju Torres, o Denner, a Sara Rayane, que tá em todas, a Gabriela Souza, a Emi Soares, a Rita de Fátima, o Fabiano Pereira, a Cássia C, só a letra C, e a Jane Moraes. Muito obrigado por estar aqui com a gente na última gravação do ano, nossos apoiadores queridos. Se não fosse vocês, eles gostam disso. Eles gostam. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Essa super produção, essa live com milhares e milhares de pessoas só estão aqui vendo graças a vocês, queridíssimos apoiadores. E se por acaso tiver um apoiador vendo isso aqui, porque o link tá por aí. O link é secreto, mas tá por aí, tá no grupo, tá no Orelo, tá no Apoia-se. Então se você tá vendo isso aqui depois também, muito obrigado você, apoiador, que chegou atrasado e tá vendo a gravação, o vídeo. Certo? Certo, isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês escutarem o Detetive do Sofá. Obrigada por sei lá, as 2.000 e tantas pessoas que a gente ficou em primeiro lá na retrospectiva do Spotify. Obrigada quem a gente não entrou na retrospectiva do Spotify porque escuta no Orelo, porque eu sei que vocês existem. Obrigada aos nossos apoiadores, porque realmente, sem vocês, isso aqui já teria acabado há muito tempo. É graças aos nossos apoiadores que a gente tá aqui toda semana. Exatamente. E eu desejo um fim de ano maravilhoso pra todo mundo. Livre de crimes. Livre de crimes. Não se envolvam em crimes, por favor. Um bom Natal, um bom Ano Novo e um 2025 maravilhoso pra todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectivazinha. E a gente se encontra no ano que vem agora. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.